Olá, eu sou Sérgio Everton e você, a partir de agora, fica comigo no Projetos de Lei, um programa que explica os projetos de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma tecnologia com poder de aliviar a dor e corrigir posturas. O método, que pode ser usado por pessoas com necessidades especiais, foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo pela deputada Sara Munhoz, do PCdoB. A imagem da criança de 6 anos mostra como a mão inerte, aos poucos, ganha movimento com a bandagem. Aplicada com um direcionamento específico, ela estimula a pele que emite sinais ao cérebro, explica Dr. Nelson Morini Júnior, especialista em traumatologia e mestre em reabilitação, que criou o método baseado em uma técnica americana. A gente não consegue falar em tempo de tratamento, né? Porque cada indivíduo ele responde de maneiras diferentes. Em geral, se a gente está falando de doença ou de dores musculoesqueléticas, a gente tem algo em torno de 70% da melhora da condição dolorosa. O método não é indicado para quem tem irritação na pele, psoríase, que é a doença inflamatória da pele, além de coceiras e bolhas. Por ser uma terapia complementar, não dispensa tratamentos tradicionais, inclusive com medicação e fisioterapia. Além da correção de postura de várias partes do corpo, a bandana tem funções nada desprezíveis: aliviar a dor ou relaxar a musculatura. Para as lombalgias, por exemplo, para as tendinites, problemas de má postura e também para algumas outras condições de desordens de comprometimento neurológico. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que participou do evento de apresentação da nova metodologia, falou dos benefícios da terapia complementar. Nós estamos falando do seguinte, de deshospitalizar pessoas, independente da sua idade, da sua condição social, e de diminuir os custos do ambiente hospitalar para o Estado, para que esses recursos possam ser utilizados com outros pacientes. Por outro lado, você tem um tipo de procedimento onde você aplica, é garantida o alívio da dor, o paciente se sente dono desse procedimento e, com isso, ele tem uma qualidade de vida extremamente melhor. Repartições públicas podem ser obrigadas a instalar câmeras de monitoramento e vigilância. A intenção é dar maior segurança aos servidores e proteger o patrimônio do Estado. O projeto é do deputado Jorge Rato, do PMDB. A cada dia que passa, se torna mais comum o uso de câmeras de vigilância e monitoramento nas ruas, escolas, empresas, aeroportos, rodoviárias e residências. A tecnologia tem garantido maior sensação de segurança. E esses equipamentos, muitas vezes, têm ajudado na solução de muitas ocorrências. Prefeituras têm investido cada vez mais nesse tipo de mecanismo. E a polícia aprova como forma de coibir a violência. A pessoa sabendo que ela está sendo monitorada de uma certa forma, isso influencia no seu comportamento. Nós temos um determinado comportamento dentro dos prédios, a gente entra no elevador, a gente verifica que está sendo filmado. E isso nos dá uma segurança, mas também tem um outro lado que nos condiciona a maneira de agir. Muitos crimes são verificados por essas câmeras e os policiais militares na ponta da linha, dentro de suas viaturas, acabam sendo avisados e algumas prisões são efetuadas nesse contexto. São Paulo é a cidade com o maior número de câmeras no Brasil. Só na capital são cerca de 1,5 milhão de aparelhos. A CET usa há mais de 20 anos esse tipo de mecanismo para monitorar o trânsito. Essa quantidade pode ainda aumentar. Proposta apresentada na Assembleia Paulista quer a instalação de câmeras nas repartições para dar mais segurança aos servidores e público, além de garantir também a integridade do patrimônio. A ideia é defendida por especialistas em segurança. O sistema integrado de segurança, quando a gente fala em integrado, a gente está falando em integrar não só câmera, a gente está falando em alarme, a gente está falando em procedimentos. Ele diminui os riscos e também a quantidade de erros. Em termos de atendimento, no dia a dia, isso vai sendo tão rotineiro que ele acaba trabalhando realmente da forma que ele está habituado a fazer e a câmera vai pegar essas falhas, ajudar em elucidar treinamentos, de repente, para corrigir essas pequenas falhas aí. O autor do projeto, o deputado Jorge Rato, do PMDB, defende a instalação das câmeras como eficiente ferramenta na prevenção e solução de problemas. O objetivo desse projeto é fazer com que a gente possa
fazer com que as pessoas que queiram praticar um delito comecem a repensar. Porque hoje a polícia consegue chegar ao autor. Nós tivemos um caso recente aí, né, desses assassinatos na Avenida Paulista e outros locais, que através das câmeras a gente consegue descobrir, detectar quem são os autores. E nós precisamos de usar a inteligência. E a câmera é uma das inteligências, assim como detector de metais é importante, assim como, né, o desarmamento, o controle do outro pilar que aumenta, que sustenta a violência, que é exatamente a bebida alcoólica, as drogas ilícitas. E se nós conseguirmos controlar esses pilares, certamente teremos melhor qualidade de vida, mais segurança, mais ordem pública. O projeto de lei faz a primeira pausa do dia. Nós voltamos já já, não saia daí. A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. O deputado André Soares do DEM apresentou um projeto de lei que alerta para o consumo exagerado de glúten. Vamos ver a reportagem. Você já ouviu falar sobre doença celíaca? Sabe o que é glúten? Então preste atenção se você tem passado mal com frequência e não encontra uma explicação. O problema pode estar no que você come. Bianca é como qualquer outra menina de 15 anos. A única diferença é que ela é celíaca. Desde muito pequena, ela teve que se adaptar a uma alimentação especial, sem glúten. Desde quando eu era pequena, já me adaptei a ir na escola e não pegar o lanchinho dos outros, levar o meu próprio lanche de casa, sem glúten, tudo, aprendendo a não comer e perguntando para as pessoas onde é que eu ia antes de uma festinha, um buffet, uma coisa para poder levar a comida antes, para poder comer sem ter problema de me contaminar e não passar mal. Toda criança vai engordando, crescendo e a Bianca começou a ter diminuição de peso.
Ia em um médico, ia em outro, nada, ninguém dizia o que era. Fizeram várias hipóteses e nada de saber o que ela tinha. E quando ela fez quando ela teve a primeira diarreia perto de 1 ano e meio, daí eu fiquei assustada. Quando um médico, passei por vários médicos, quando um médico desconfiou que ela teve a diarreia dentro do consultório, ele viu que tinha gordura. E é bem típico de quem tem doença celíaca. A doença celíaca é uma doença com uma base genética em que você tem uma lesão da mucosa do intestino delgado, onde acontece a absorção. Essa doença é causada por uma proteína presente no glúten. O glúten é uma substância viscosa, é presente em alguns alimentos, basicamente farinha de trigo, e cevada, centeio, algumas frações de aveia, espelta, camu e alimentos do dia a dia que contêm esse tipo de proteína chamada glúten. Então a pessoa pode ter ou tendência à diarreia, ou diarreia franca mesmo, ou tendência à constipação, alternância desses sintomas, dores abdominais inexplicadas, náuseas, principalmente matinais, vômitos de repetição, né? E distensão abdominal por gases, por formação excessiva de gases. Então, sintomas variados relacionados ao intestino. E nos casos em que existem outros sintomas clínicos sistêmicos, você pode observar anemia, retardo de crescimento, depressão, patologias relacionadas à tireoide, né? Por exemplo, o hipotireoidismo, doenças autoimunes, alterações de fertilidade, abortos de repetição. Então é uma gama enorme, osteoporose, que chama atenção principalmente em homens. Então são várias possibilidades de sintomas em outras localizações do corpo que não só a área intestinal. Prateleiras e seções inteiras com produtos sem glúten. Esse é o sonho de qualquer celíaco, intolerante ou alérgico. Mas, infelizmente, a maioria dos supermercados não é assim. Olha, é difícil. Primeiro porque a maior parte dos supermercados normais não tem uma seção e nem produtos, opções. E aqui está tudo separadinho, então eu só venho comprar aqui. Por isso, o projeto de lei do deputado André Soares, do Democratas, pretende instituir gôndolas separadas nos supermercados. Hoje em dia, os estabelecimentos que possuem essa divisão são estabelecimentos voltados para o público de classe A a B no máximo. E a gente sabe que a doença do glúten, a intolerância ao glúten, ela não escolhe classe social, ela atinge pessoas das mais variadas classes sociais, idade, sexo, enfim. Então a gente propôs esse projeto para que as pessoas tivessem acesso fácil, rápido e seguro a este produto para que consumir não esteja consumindo um veneno e sim algo benéfico para a saúde. A doença celíaca não tem cura. A retirada do glúten da dieta é para o resto da vida. Então, fique atento a essas dicas importantes. Quando você vai num lugar onde você não tem certeza do que você vai ou não comer, você tem que sempre perguntar para o responsável pela cozinha se ele engrossou alguma coisa com glúten, com trigo, para você não ter problema de se contaminar, sendo que você achou que não tinha nada. Então, sempre que tem alguma coisa duvidosa, pergunta, porque uma vez eu já deixei passar, a gente falou, não vai ter glúten, não vai ter trigo, mas acabou passando e no dia seguinte estava passando mal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 13 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas da tuberculose. Projeto de lei no Legislativo quer implantar o plano de educação e orientação alimentar voltado a pacientes de tuberculose e seus familiares. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por bactéria. Afeta principalmente pulmões e rins. Também podem ser comprometidos órgãos genitais, intestino delgado e ossos. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa via gotículas de saliva. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 22 países são responsáveis por 80% dos casos de tuberculose no mundo. O Brasil ocupa a 19ª posição neste ranking. 4.800 pessoas morrem por ano vítimas da tuberculose no país. Mas o controle da doença, que já enfrentou períodos difíceis, tem avançado. A taxa de incidência, ou seja, a quantidade de doentes por cada 100 mil habitantes, que permite que você compare de uma forma mais igualitária entre todos os países,
o Brasil ocupa aí a 110ª posição. Então, é uma taxa de incidência, digamos, mediana, já foi bem pior, mas o governo brasileiro atingiu as metas do milênio da Organização Mundial de Saúde. São os dois condicionantes sociais. A subhabitação facilitando a transmissão e a desnutrição facilitando o adoecimento. A alimentação adequada, associada à informação e educação, são o foco do projeto de lei 890 de 2013, de autoria dos deputados Leci Brandão, do PCdoB, e Adriano Diogo, do PT. Estas são diretrizes fundamentais para o combate da tuberculose, diz a nutricionista Madalena Valinotti. A tuberculose, ela promove realmente um enfraquecimento do organismo como um todo. Então, o cuidado com a alimentação, número de refeições ao dia, a oferta de energia que a gente chama de carboidratos, qualidade de gorduras, principalmente a questão proteica, é muito importante. Por quê? Porque as proteínas, elas são base, junto com alguns minerais e vitaminas, para a formação do sistema imunológico. Então, você vai reforçar o sistema imunológico desse indivíduo, ajudando com que ele possa se recuperar melhor, lógico, junto com a ação dos medicamentos. Além da alimentação adequada, o projeto prevê a implantação de um plano de educação e orientação alimentar voltado a pacientes de tuberculose e seus familiares. O objetivo é estimular o consumo de alimentos saudáveis, hábitos de vida benéficos e a execução de atividades físicas, explicam os autores do projeto. É um programa para a gente mapear toda a população que tem tuberculose no estado de São Paulo e eles terem uma bolsa alimentar. É isso. Entendendo que a tuberculose é uma doença muito séria e que essa doença está voltando para a sociedade, né, brasileira e principalmente para os menos favorecidos, a gente teve a ideia de trazer, né, como projeto de lei. Embora esteja na Constituição, que todo mundo tem direito à saúde, à educação, enfim, a tantas coisas, mas nem sempre essas coisas na Constituição são cumpridas, nós resolvemos elaborar esse projeto de lei e esperamos que ele seja aprovado. Um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa propõe a instalação de lixeiras especiais em todos os estabelecimentos comerciais para o depósito de lâmpadas fluorescentes. O descarte incorreto é um perigo para a saúde e para a natureza. Elas iluminam todo tipo de ambiente, mas na hora de jogar as lâmpadas fluorescentes fora, o assunto não fica nada claro. Muitas vão parar no lixo comum, junto com pilhas e baterias. O descarte incorreto é um perigo para a saúde das pessoas e também para a natureza, de acordo com essa médica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Os materiais contêm mercúrio metálico, um dos tipos mais perigosos de mercúrio. O mercúrio metálico é um mercúrio líquido, é um elemento líquido e que quando alguns desses equipamentos se quebram, esse mercúrio é liberado e ele evapora. E aí, evaporando, nós respiramos e inalamos, né? E aí esse mercúrio penetra, digamos assim, no nosso corpo através da respiração. Um projeto de lei propõe a instalação de lixeiras especiais em todos os estabelecimentos comerciais, como supermercados. Andando pelo Brás, um dos centros de compras mais movimentados de São Paulo, não é que a gente encontrou um empresário que comprou a ideia antes mesmo dela virar lei? Olha aqui, o reservatório de lâmpadas fluorescentes e também um outro pequenininho aqui de pilhas, bem em frente à loja de roupas. Quem inventou esta moda por aqui foi o Alexandre. Ele investiu na compra das lixeiras e paga até uma empresa especializada em reciclagem para os materiais. Foi assim que o estoque da loja passou a guardar não só as roupas, mas também lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente nós contratamos uma empresa especialista nisso. Nós coletamos aqui na rua, juntamos no armazém por volta de 300, 400 lâmpadas, que é um volume, para a empresa poder vir até nós e coletar tudo isso. Eles separam o vidro, separam o mercúrio, que é um metal altamente tóxico, e levam tudo embora. Hoje, todo mundo aproveita a iniciativa. Os lojistas da Redondeza aprenderam a descartar os materiais de forma correta. E os clientes da loja descobriram que quando compram aqui, quem lucra mesmo é o meio ambiente. O projeto de lei faz mais uma pausa e volta logo depois do intervalo. É rapidinho, não saia daí que eu já volto.
não importa qual seja a temperatura ou época do ano. Quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Em 2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Pacientes do Sistema Público Estadual de Saúde vão poder sair do consultório médico com data e horário de exames e demais procedimentos já agendados. É o que prevê um projeto de lei apresentado no Parlamento Paulista pelo deputado Edson Ferrarini, do PTB. É comum o usuário reclamar da rede pública de saúde. Muitos não conseguem marcar consultas ou exames. E quando conseguem, o tempo de espera é muito longo. Sabemos que a cura de alguns tipos de doenças depende de um diagnóstico precoce e a comprovação por meio de exames. Muitas vezes, na rede pública, as pessoas esperam meses para que isso aconteça. Estou com um exame lá na cidade que eu moro, já 8 meses marcado para passar e até agora nada. E meu filho também, acidente da clavícula que ele teve, também está agendado e até agora nada. Quase um ano para marcar um exame. Exame do que foi? Exame da próstata. E inclusive o exame do coração, só não aqui no Dante Passanese, lá em Mauá, no AMA. Eu estou com o exame para fazer faz 13 meses, até agora não chamaram ainda. Esse projeto é da maior importância para o consumidor que busca hoje o tratamento, para que ele saia já com um agendamento, para que ele tenha o histórico naquele local, naquele hospital e principalmente que ele possa ter um retorno. Segundo o autor do projeto, o deputado Edson Ferrarini, do PTB, a estrutura pode e deve ser modificada para garantir ao usuário da rede pública um atendimento de melhor qualidade e mais rápido. O que nós estamos propondo através de um projeto de lei? Uma pessoa vai ao SUS, ele vai ao posto médico, ele é atendido. E ele precisa fazer um exame de sangue, uma ressonância, um exame complementar qualquer. Ali começa o inferno na vida do doente. Ele não tem local para ser atendido, ele não sabe aonde
onde ele pode ir, é o desespero que se estabelece na vida do cidadão. Então, o que diz o meu projeto? Aquele local onde ele foi atendido, ali, ele vai ter que sair com data marcada do exame, local pré-estabelecido, e ele sabe aonde que ele vai poder cuidar da sua saúde. Isto é um avanço, isto é... Se você pegar os países de primeiro mundo, isto é atendido de forma plena. E o que nós estamos querendo para São Paulo? São Paulo, que 42% de tudo que arrecada em Brasília, de tudo que arrecada no Brasil, sai de São Paulo. Então, nós queremos que este Estado dê um modelo e seja o exemplo para o Brasil. Você sendo atendido no SUS, você sendo atendido num posto médico, você já sai com data e hora marcada para o seu exame. Para reduzir o abandono dos animais, o projeto de lei do deputado Alexandre da Farmácia do PP quer proibir a prática de sorteio ou entrega de animais como brinde. Uma proposta apresentada na Assembleia Paulista quer proibir o sorteio ou a entrega de animais como brinde, com o objetivo de reduzir o abandono e garantir que o dono de um bichinho seja responsável por ele. O projeto de lei recebeu o apoio da promotora de justiça Vânia Maria Túlio, do GCAP, Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e Parcelamento Regular do Solo. Os animais todo mundo está cansado de saber que são seres sensíveis, inteligentes e conscientes. Né? Então, para um ser que tem todas essas características, que se assemelha muito proximamente do ser humano, é absurdo sortear animais, colocá-los como se eles fossem um boneco de pelúcia ou uma bola ou qualquer coisa assim. Então, equipará-los a uma coisa inanimada. Né? Então, isso por si só já é degradante. E essa situação ela está prevista como devendo ser evitada na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que é um tratado internacional e que foi aceito pelo Brasil, que foi subscrito pelo Brasil, portanto tem força de lei interna. Ela afirmou ainda que a prática de sorteio ou entrega de animais é uma forma de agressão contra os bichos. A mesma opinião é da presidente da ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais, Silvana Andrade, que tem divulgado para o mundo as mais diversas formas de violência contra os animais. O animal como brinde é a mesma coisa de um animal como sorteio, né? Ele também está sendo considerado mercadoria. Os animais são seres, são animais não humanos, são seres vivos como nós, e não podem ser utilizados, explorados dessa forma, né? Isso deve ser coibido, as pessoas não devem aceitar e devem denunciar. Esse projeto vem atender uma boa parte da nossa reivindicação, que é evitar que os animais sejam tratados dessa forma tão triste, tão desrespeitosa para com uma vida. O autor do projeto, o deputado Alexandre da Farmácia do PP, destaca exatamente a necessidade da posse responsável. Mecanismos devem ser criados para reduzir os índices, principalmente de abandono de animais. Uma pessoa que recebe um animal como brinde ou recebe um animal num sorteio, nem sempre está preparado para cuidar daquele bichinho. E aí você aumenta o índice de maus tratos. É diferente do que aquela pessoa que adquire o animal por livre e espontânea vontade. Então a ideia é proibir o sorteio, proibir a entrega como brindes, para que pessoas que não estão preparadas ou que de repente não têm um afeto por aquele animal, recebam e passem a cuidar desse bichinho. Projeto de lei no Legislativo Paulista quer dar prioridade às vítimas de violência doméstica no programa Emprega São Paulo do Governo do Estado. Mãos frágeis e futuro incerto. As mulheres que chegam ao Centro de Referência Eliane de Gramont precisam superar a violência doméstica, recuperar a autoestima, resolver as questões judiciais. São muitos os desafios e, no meio deles, encontrar trabalho. Muitas mulheres dependem financeiramente dos maridos violentos e, quando conseguem dar um basta à violência, se deparam com o desemprego. Um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa quer priorizar essas vítimas no programa Emprega São Paulo, do Governo do Estado. O projeto estabelece que o portal Emprega São Paulo
crie um cadastro específico para as vítimas de violência e deve incentivar o cumprimento da Lei Maria da Penha e ajudar principalmente as mulheres que têm filhos. Iniciativas como essa para justamente tutelar pessoas que são fragilizadas às vezes por uma ausência ou por uma descontinuidade de políticas públicas, a Defensoria se coloca à disposição para contribuir nesse debate, chamar a sociedade civil para conseguirmos construir leis e a efetividade de medidas para melhorar essa situação. O programa Projetos de Lei termina aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.